amores e amoras! Hoje nossa aula é sobre divisão. E aí a tia vai primeiro, antes de qualquer coisa, nós vamos falar o que significa dividir. Dividir para você é a mesma coisa que repartir? Será? Vamos pensar. Eu chego lá na sala com uma barra de chocolate. Aí alguém me pede. Eu reparto um pedaço e dou para ele. Isso é dividir? Não, isso é repartir. Outra parte de divisão. Dividir ou separar. A gente pode falar assim, foi feita uma divisão na floresta para que os carros passassem. Será que dividiu a floresta em partes iguais? Também não. Isso não é matemática. Dividir opiniões. É salutar, é saudável, as pessoas têm opiniões diferentes, então divide essas opiniões. E dividir ou limitar. Dividir o município de Cabo Frio, ele vai até o limite com Arraial do Cabo, até o limite com São Pedro da Aldeia. Então ali é limitar, não é dividir. Então todos esses termos que nós usamos quanto divisão, para matemática não existe, tá? Matematicamente, dividir deve ser em partes iguais. A partir do momento que eu divido para separar, que eu divido para dar um pedacinho, não é matemática. Em matemática, dividir precisa estar igual, de modo que sobre o menor resto possível. A tia colocou aqui, ó, vendo, ó? Dividir em partes iguais e de modo que sobre o menor, que sobre o menor resto possível, tá? E aqui entra aquelas duas operaçõezinhas que a gente aprende bem antes, né? A divisão exata, a divisão inexata. Exata quando a gente divide em partes iguais e não sobra resto. Então essa divisão a gente fala que ela é exata. Quando a gente divide em partes iguais e sobra o menor resto possível, é válido. Aí essa divisão é uma divisão inexata, mas é matemática. Agora, quando eu divido para repartir um pedaço, quando eu divido para separar, quando eu divido opiniões, isso é um outro significado da palavra divisão. Mas divisão para a matemática é necessário que seja em partes iguais. E aí nós temos duas ideias básicas nessa divisão de partes iguais. A primeira ideia é de distribuir. Bom, eu tenho na sala, a gente sempre faz isso, na sala 23 alunos. E aí eu preciso dividi-los em grupos. Então, quando eu distribuo, eu faço grupos iguais. Como nós temos o número 23, que é um número primo, ele eu não consigo dividir em partes iguais. Então, sempre resta um. E esse que ficou restante, ele escolhe o grupo que ele quer ficar. Não é assim que a gente faz? Então, quando eu preciso dividir, eu distribuo em partes iguais. Essa é a primeira ideia da divisão. A segunda ideia de divisão é de medir. Quantos copinhos de 200 ml cabem no recipiente de 1 litro? E aí, essa medida também é uma segunda parte. Então, eu posso trabalhar a ideia de divisão de duas formas. Coloquei aqui, ó, eu tenho uma jarra de suco. Eu tenho uma jarra de suco com 1 litro ou 1000 ml. E eu vou distribuir. Eu vou dividir. Eu vou distribuir em 5 copinhos de 200 ml. Então, quando eu divido igualmente, eu tenho essa divisão matematicamente. Ou eu posso ter uma ideia ao contrário. Quantos copinhos cabem dentro dessa jarra? 5 copinhos, certo? Então, para a gente começar a ter a ideia da divisão, quando a gente lança um problema, a primeira pergunta é: tia, continha de quê?
Bom, a continha de que é porque você não tem ideia do problema. Quando você tem ideia do problema, você sabe, isso aqui é uma ideia de multiplicação. Isso aqui é uma ideia de divisão. Por isso que a tia, antes de trabalhar a divisão e a multiplicação com vocês, a tia tá voltando nessas ideias aí, tá bom? E aí, o que ela tem de semelhante à divisão? Ela é o inverso da multiplicação. A divisão e a multiplicação são operações inversas, como uma moeda, elas se completam, né? Então, tem lá a cara e a coroa, tem a multiplicação e a divisão. Elas caminham juntas, porém inversamente. E o que elas têm de semelhante? Duas propriedades semelhantes. A primeira propriedade é do elemento neutro. Lembra lá? Qualquer número vezes 1 vai dar ele próprio. Isso acontece também na divisão. Qualquer número dividido por 1 vai dar ele próprio. E a segunda semelhança com a multiplicação é o elemento nulo, o zero. O zero anula tudo, gente. 0 vezes 3, 0. 0 dividido por 3 também é 0. Você não tem nada, como é que você vai dividir? Impossível, né? Nenhum número real, ou seja, número 3, número 4, número 5, nenhum número natural pode ser dividido por 0. Bom, o 0 anula a operação. E aí, vamos ao que o livro vai pedir pra gente aí, que é o algoritmo. Tia, então já falei a ideia de distribuir, já falei a ideia de medir. Agora vamos falar sobre os algoritmos e os termos da divisão. Algoritmo é o meio de fazer a conta, é o meio de fazer essa operação. Então eu posso fazer essa operação aqui, ó, 567 dividido por 7. Isso aqui é o algoritmo. Tá? Resolva em forma de algoritmo. É só abrir a janela, fazer a continha, certo? E a divisão, ela tem termos que completa. Eu tenho aqui, ó, toda divisão eu tenho um dividendo e eu tenho um divisor. Eu preciso, o que vai sobrar aqui, ó, é o meu resto. O que sobra, não é? Eu comi um biscoitinho, restou, sobrou. Eu almocei, sobrou. Comi um bolo, restou, sobrou. O que sobra é resto. E eu tenho o meu quociente. Então, ó, dividendo, divisor, resto e quociente. São os termos da divisão. Isso aqui, ó, termos da divisão. Isso aqui, algoritmo. Certo? Tudo bem? Entendido? Então agora vamos resolver essa divisão em forma de algoritmo. Eu tenho diversas maneiras de resolver essa divisão. Eu posso resolvê-la por decomposição, eu posso resolvê-la por aproximação e eu posso resolvê-la por algoritmo. O livro está pedindo para nós fazermos por algoritmo, então vamos fazer por algoritmo. Ó. Então vamos lá. Dividir em partes iguais de modo que sobre o menor resto possível. Eu tenho um número, 567 dividido por 7. Esse número que está na janela é um número que eu tenho que saber a tabuada. Então não é feio colocar a tabuada do lado aqui, pode colocar. A tia não vai se incomodar. Então, ó, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6... E aí, quanto que dá? 42. 7 vezes 7, 49. Vezes 8, 56. E vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. Tabuada do 7 no quadro. Aí a gente pode começar a fazer a nossa continha. Eu tenho aqui o 5. Dividido por 7. Reparem que o 5 é menor do que o 7.
Quando eu tenho um número menor do que o 7, eu posso pegar o meu vizinho aqui, ó. Então, eu tenho 56. 56 dividido por 7. Eu já tenho lá na tabuada, ó. 7 vezes quanto que dá 56? 7 vezes 8. Então, 7 vezes 8, 56. Eu tenho 56 aqui, vai sobrar quanto? Nada. Muito bem, não sobrou nada. E aí, eu abaixo 7. 7 vezes 7, ou 7 dividido por 7, é igual a 1. Que não sobra nada. Certo? Vamos fazer outra? Vamos fazer outra. Eu tenho lá. Vou usar ainda por 7, tá? Porque a gente já tá com a tabuada ali do lado. Eu vou fazer aqui o número 3.492 dividido por 7. Comecei. Coloquei o 3, dividi por 7. Ele é menor. Então, vou pegar o 4 que está do lado. 34 dividido por 7. Vamos lá procurar. Tia, tem um 35. Não posso usar. Por quê? Porque ele é maior. Eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu só tenho 34, como que eu vou distribuir 35? Vai dar briga, né, gente? Então, eu tenho que usar o que está antes dele. Então, é o 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Mas eu não tenho 28, eu tenho 34. Então, eu conto 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Sobram quanto? Sobra 6. Tia, eu posso colocar aqui do lado 34 menos 28, que é igual a 6. Pode, não faz mal nenhum não, tá bom? Depois, eu vou descer o 9, ó. E vou colocar do lado desse 6. Ficou o número 69. Vamos lá de novo na tabuada. Quem eu tenho? 7 vezes 9. Que vai dar 63. Posso colocar ele aqui, ó. 69 menos 63, sobrou quanto? Sobraram 6. Abaixei. Agora quem? Vou voltar com o vermelho. Ó, abaixei número 2. 62 dividido por 7. Vou usar o 8. Por quê? Porque o 9 vai passar. Eu não tenho 63. Então, eu uso o 8. 7 vezes 8, 56. E aqui eu tenho 62. Então, eu vou botar aqui, ó, menos 56. Tá vendo por que a tia não faz com essa continha de menos dentro? Fica muito rabiscado. Mas se vocês já conseguiram, já se entenderam assim, a tia não vai mexer nisso. Então, aqui eu tenho, ó, pedi emprestado, virei 5 e aqui 12. 6 para 12, 6. 5 para 5, nada. Então, quanto que eu tenho? 498 e restou 6. Tá? A tia vai fazer a correção dessas páginas que a tia passou na próxima aula. Então, faça com muito cuidado, faça com muito capricho e a tia na próxima live vai tirar a dúvida. Um beijo da tia, paz e bem.